Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, já está aqui conosco, sempre gentilmente participando do nosso Morning News. Bem-vinda mais uma vez, Carla. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. É sempre um prazer para mim estar aqui conversar um pouquinho com vocês nessas aberturas de pregões, e hoje um dia extremamente importante, né? Talvez o dia mais importante aí, talvez não, com certeza, né? Dos últimos 45 dias. Então, vamos lá. Pois é, Carla, quando tem super quarta, a gente fica de olho, a gente fica na expectativa, principalmente nesse cenário que está se dando, né? Estava falando aqui praticamente precificado, né? Elevação de 0,75 lá nos Estados Unidos, manutenção da taxa de juros aqui no Brasil, e o que o pessoal está de olho mesmo é no comunicado. São nas palavras do Jerome Powell, no comunicado do Banco Central aqui do Brasil, porque promete ser duro, promete ser contundente, né? Esses comunicados, essa comunicação dos bancos centrais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Está precificado mesmo? E na relação dos comunicados, por que essa contundência? Qual a necessidade de um Banco Central enfático, incisivo na sua comunicação? Olha, a gente tem uma situação um pouco diferente em termos de Brasil e em termos de Estados Unidos. Primeiro que no Brasil a gente começou esse aperto monetário muito mais cedo, né? Então, o Banco Central daqui, ele entende que todo esse aperto monetário, ele já foi feito, né? O aperto monetário necessário para conter essa inflação, que é gerada principalmente internamente, já foi feito. E aí ele deixou essa porta aberta no último cupom de 25 pontos, ainda com uma carta na manga, caso precisasse utilizá-la, né? Uhum. Mas o mercado de fato entende que isso não será necessário. Porém, o Banco Central veio na figura do seu presidente e de um dos seus diretores, o Bruno Serra, há cerca de 2 semanas, a público mencionar que a briga com a inflação ainda não estava ganha. Obviamente, isso traz uma perspectiva nova para esse cupom. E aí o mercado entendeu que talvez não fosse dado esse reajuste adicional de 25 pontos, porém o comunicado deve vir sim muito duro. O que é esperado então para cenário doméstico? O Banco Central manter esse comunicado extremamente duro, não consideramos que fechou a porta dos 25 pontos, tá? Isso pode ser uma carta na manga ainda do Banco Central, não entendemos que o Banco Central tirou completamente isso de cenário, tá? Isso está em jogo ainda, e dependendo da postura do Fed, né, do comunicado do Fed que antecede o Banco Central, a gente pode ter sim uma surpresa de 25 pontos aqui dentro, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que levaria o Banco Central a encerrar esse ajuste, Banco Central brasileiro, encerrar esse ajuste nesse momento? O entendimento de que o serviço para conter, o serviço que deveria ter sido feito para conter essa elevação inflacionária advinda dos movimentos que foram gerados por pandemia e por política monetária extremamente expansionista lá atrás, já foram feitos, né? Então, esse movimento se encerra aqui. O que acontece daqui para frente, se for necessário, desencadeia um novo ciclo de aperto monetário ou, né, desencadeia um ciclo de afrouxamento monetário, a depender do rolar das águas, né, do andar da carruagem. E aí, em termos de FONC, a gente tem um cenário completamente diferente. A gente tem uma economia que tem uma taxa de desemprego extremamente baixa, uma das mais baixas da série histórica, uma economia doméstica extremamente pujante, é uma economia que tem uma relação com o mercado internacional muito alta e por isso apresenta dados hoje que são heterogêneos, aqueles que têm relação maior com o comércio internacional estão vindo com resultados ruins, e aqueles que têm uma relação maior com a economia doméstica estão vindo com um resultado bom, mas a inflação segue assustando por lá. E essa, hoje, é a principal bandeira do Fed. Então, isso faz com que, para os Estados Unidos, possamos ver, sim, talvez um reajuste também mais forte do que os 75 pontos, principalmente depois da divulgação dos últimos indicadores inflacionários, tá? E se isso não acontecer, uma postura muito dura nos comentários de Powell e nos comentários também dos demais diretores que virão, né, na sequência, nos próximos dias aí, depois da divulgação desse FONC. Então a gente tem uma perspectiva que, mesmo que ela não seja refletida em termos de reajuste da taxa de juros, a perspectiva para a continuidade do cenário de política monetária, ela é de uma briga
contratada, mantida contra essa inflação global, né? Isso se reflete tanto em termos internacionais como em termos domésticos. Resposta, eu quero começar com uma aqui, sobre a questão do Banco Central do Brasil ser depois da decisão lá do FONC, né? Você acha que tem alguma relação? Os diretores aqui do Brasil estão de olho lá no que o Powell está falando e dependendo de como for, fica do jeito que está, dependendo de como for, preciso dar 0,25. Você acha que uma coisa está condicionada à outra? Pode existir esse movimento aqui no Brasil? Pode existir esse movimento, sim. É muito difícil que o Banco Central brasileiro mude a magnitude do seu reajuste com base no que foi feito lá fora. Mas, quando a gente pensa em termos de condução de política monetária, ela precisa ser, de certa forma, feita globalmente quando o problema é global, né? Então, é praticamente impossível o Banco Central brasileiro não levar em conta o que está acontecendo lá fora. O Brasil não é uma ilha, ele precisa levar em conta para ter uma efetividade da política monetária, né? Então, essa calibragem, como não é esperada uma surpresa muito grande, se vier uma surpresa em termos de FONC, ela vem de 75, que é a mediana da expectativa do mercado hoje, para 1. Isso já está na conta do Banco Central do Brasil. Agora, se ela não vier com um teto de 1, extrapolar e vir com 1,25, que é muito improvável que aconteça, aí sim pode gerar alguma mudança na magnitude da taxa de juros aqui interna, né? Mas a forma, tanto a magnitude como a forma que o FONC se impõe, né, mostram a sua preocupação em relação à condição da sua política monetária, inevitavelmente afeta a política monetária do Brasil, e é justamente isso que deve acontecer, né? Porque, mais uma vez, o Brasil não é uma ilha e ele depende desses movimentos internacionais para alcançar uma efetividade maior da política monetária doméstica também. Então, faz parte do trabalho do Banco Central levar em conta esse cenário internacional, e o FONC, às vésperas, né, ou melhor, no mesmo dia, né, mas com algumas horas de antecedência, na verdade, facilita um pouco o trabalho do Banco Central, que ele reage e não corre atrás do rabo nesse sentido. É isso que eu ia falar. Se fosse antes o Brasil, aí ia ficar um pouco mais complicado, porque ia ter que tomar decisão antes, né? Carla, isso me chamou a atenção, porque eu estava até lendo recentemente, mais de 90 países subiram juro nesse ano para tentar conter a inflação, né? Ou seja, é um movimento global mesmo, é um movimento que o mundo inteiro está passando, esse problema forte com a inflação. E aí, o segundo ponto que eu queria entrar contigo é que você citou alguns dados da economia americana, principalmente a inflação que a gente viu na semana passada, o CPI bastante fora, inclusive, do consenso, né, acima do consenso, e os dados de emprego muito fortes, muito pujantes. Queria que você explicasse um pouquinho essa relação, né, do desemprego, por que o Jerome Powell está querendo elevar o desemprego lá, por que ele está querendo trazer essa contração, colocar o país em recessão, falar que isso vai trazer dor para as famílias, para as empresas, ou seja, por que, né, colocar a grande economia, a maior economia do mundo nesse cenário recessivo para controlar a inflação, né? Qual que é a relação de uma coisa com a outra e por que fazer isso? Bom, a teoria econômica, vou falar um pouquinho de economia, então. A teoria econômica, no seu cerne, ela tem uma relação que foi trazida por um economista, e essa relação ela ficou conhecida como curva de Phillips, e leva justamente o nome desse economista, né, o Phillips. Essa relação mostra que quanto maior é a taxa de desemprego, maior é a inflação. Por que isso acontece? Porque com taxa de desemprego baixa, as famílias elas têm um salário muito alto, o mercado de trabalho ele fica extremamente aquecido. E com um salário muito elevado, né, as pessoas conseguem gastar mais. Gastando mais, elas provocam inflação, porque no curto prazo, o nível de oferta é rígido, né? Como a gente sabe que os preços, eles equilibram, né, essa oferta e essa demanda, então esse movimento acaba desembocando, acaba desencadeando em uma inflação mais elevada. É por isso. Aí qual é o pensamento que está por trás, né, das políticas monetárias globais? Ora, se nós aumentarmos a taxa de juros, as empresas vão pensar duas vezes na hora de contratar, né? Vão segurar um pouco os investimentos que estão sendo feitos nesse momento e, por consequência, as contratações, né? Isso gera um arrefecimento no mercado de trabalho. E com esse arrefecimento, as famílias
pensam duas vezes na hora de levar a cabo uma decisão de consumo. Os seus salários eles não são reajustados sistematicamente acima da inflação, né? E aí esta demanda arrefece. Com esse arrefecimento da demanda, a gente tem como resultado uma inflação mais controlada. É essa dinâmica, é esse o pensamento que está por trás, né? De toda esse aumento ou redução da taxa de juros. Então é mais ou menos por aí. E é por isso que o Banco Central norte-americano hoje entende que, se for necessário desaquecer a economia a ponto de gerar uma recessão para controlar a inflação, eles o farão, né? Isso nunca foi tão explícito, advindo de uma economia desenvolvida. Isso nunca foi tão explícito, né? Vindo principalmente dos Estados Unidos. Eu não me recordo de ver um movimento tão forte assim e tão coordenado, né? Em termos de política monetária norte-americana. Então, sim, eles aceitam um nível de atividade menor, eles aceitam, inclusive, até, quiçá, uma recessão, né? Se for para controlar essa inflação. E aí eles buscam isso justamente por conta, através, né, dessa manipulação, no bom sentido, da taxa de juros, que é o mecanismo que o Banco Central, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, tem para controlar essa disponibilidade de moeda e aquecer, desaquecer a economia. Carla, tem perguntas aqui do nosso chat para você. Uma delas diz respeito à Europa, né? Falando assim, a Europa tem 6 problemas: inflação, juro, energia, seca, guerra, Putin. Como que a Europa poderia resolver todos esses problemas, né? E se desvencilhar, né, de todo esse clima ruim e nebuloso que está rondando o velho continente? Olha, a situação da Europa, eu não queria estar na pele dos definidores de política monetária da Europa nesse momento, tá? A situação da Europa realmente é muito complicada, porque quando eles fizeram, né, essa moeda única, eles reuniram países que têm muita característica distinta entre si e condicionaram a condução da política monetária o que seria, o que está escrito nos manuais macroeconômicos. Só que isso, às vezes, não traz respostas de acordo com o que a realidade precisa, né? Então, nós temos, basicamente, hoje, países que são extremamente industrializados, como é o caso da Alemanha, que é o país mais relevante economicamente de todo esse grupo que compõe a zona do euro, e países que são extremamente intensivos em serviços, né? Como é aí o caso da França, por exemplo, de outros países também. Nesse contexto, uma taxa de juros mais elevada acaba afetando de forma muito mais intensa os países que são intensivos em serviço, né? Por exemplo, vamos levar em conta aqui o caso da Grécia. A Grécia tem um setor de turismo muito forte. Ora, quando as coisas ficam apertadas, uma das primeiras coisas que as famílias cortam é justamente seus gastos supérfluos. Então, nesse sentido, quem sofre mais são os países que têm serviços, né? Porque serviços não são tão importantes assim para a subsistência humana, né? Então, esses países acabam sendo penalizados de forma mais acentuada. E é justamente levando em conta essa diferença entre esses países que o Banco Central tem que pensar na sua condução da política monetária. E, nesse sentido, ele deve estar rezando para o Fed dar um reajuste de 75 pontos ou menos. Porque se esse reajuste for maior, isso gera uma fuga de capitais rumo aos Estados Unidos e catalisa esse processo inflacionário, torna ele ainda mais forte na Europa, o que demanda, por sua vez, do Banco Central Europeu, uma postura igualmente forte que prejudica, novamente, esses países que são mais intensivos em serviços. Então, a situação do Banco Central Europeu hoje é muito complicada e eles precisam levar em conta essa diferença dentre as economias que compõem esses países da zona do euro para a condução da política monetária, mas é fato que todos estão sendo muito afetados por essa inflação mais elevada. Então, isso faz com que, assim como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, assim como nos demais países do mundo, inevitavelmente a inflação seja o principal problema a ser controlado, né? E aí, nesse sentido, a gente espera, sim, reajustes subsequentes da política monetária, talvez em magnitude mais amena do que nós vemos nos Estados Unidos, né? Justamente por conta dessa divergência entre os países e do impacto que essa taxa de juros mais elevada traz para cada uma dessas economias. E nesse contexto, a gente ainda tem uma guerra acontecendo, né? Então, a gente tem Rússia e Ucrânia ali
subindo cada vez mais a temperatura dessa guerra, desse conflito. O Putin, inclusive, deu declarações extremamente fortes recentemente, deixou subentendido que pode usar armas nucleares. Então, essa escalada desse conflito joga ainda mais gasolina nessa fogueira, né? E também potencializa esse processo inflacionário, né? Então, a gente tem aí uma conjuntura que, olha, é difícil procurar algo que pudesse torná-la pior para o Banco Central Europeu e para as economias da Europa nesse momento, né? Então, é uma conjuntura extremamente difícil. Neste contexto, a gente tem custos extremamente elevados, inflação extremamente alta, economias que não sabem quais serão os impactos, né? Países que não sabem quais serão os impactos exatos sobre as suas economias, né? E uma guerra acontecendo que ainda limita o seu potencial de resposta em termos de crescimento econômico para contrapor essa política monetária mais contracionista. Ou seja, uma situação extremamente difícil de um bloco, de uma região global que é muito importante para o nível de atividade global, e isso traz impactos não apenas para os países da zona do euro, mas para outros países também. Estados Unidos sofre com isso, e é justamente por isso que os Estados Unidos encontram aí, nas suas relações com o resto do mundo, os piores resultados econômicos, né? A China também acaba sofrendo com isso, inevitavelmente o Brasil também acaba sofrendo com isso, embora as relações comerciais do Brasil com a Europa não sejam as mais relevantes, né, em termos de Brasil. Mas, por vias secundárias, né, esse desaquecimento global acaba impactando o Brasil também. Então, a situação da Europa hoje é, de longe, a pior de todos os lugares do mundo que a gente possa procurar em termos de condução de política monetária e condução de política fiscal também. Christine Lagarde deve estar se escondendo, quebrando a cabeça em maus lençóis. Hoje mesmo o vice, né, que é o Luiz de Guindos, ele falou que a zona do euro, que nem uma recessão seria suficiente para baixar o nível dos preços, né? Tem que ter a conjuntura da recessão com elevação mais forte ainda de juros para tentar arrefecer. Você comentou a Alemanha, né? Saiu até a inflação da Alemanha lá, o PPI, né? 45% no anualizado. Bastante forte, né? Bastante impressionante essa movimentação que está acontecendo lá na Europa. Carla, eu quero trazer um pouco a conversa novamente aqui para o Brasil, para também dar espaço para o pessoal do chat que está perguntando sobre Copom agora, né? Vai manter, possivelmente, ou de repente elevar até para 14%, mas tem gente que já está olhando lá na frente. Quando que vai começar a reduzir os juros, né? Quando que vai começar o ciclo do afrouxamento monetário? O Helder está perguntando se você acha que já no primeiro semestre ou promete ficar lá para o segundo semestre, ou de repente não se sabe ainda, data incerta para esse afrouxamento devido ao cenário econômico. Claro. Olha, Helder, eu sou um pouco mais pessimista em relação a esse início de afrouxamento da política monetária. A gente tem uma infinidade de movimentos acontecendo que justificam esse pensamento um pouco mais conservador da minha parte. Primeiro que lá fora, o ciclo de aperto monetário, ele ainda acontece, né? Então, o fato do Brasil ter iniciado esse aperto monetário antes, não dá a ele carta branca para começar essa redução antes se a inflação internacional não arrefecer, né? Então, a gente precisa esperar esse arrefecimento, essa postura das instituições internacionais, né? Para depois o Banco Central começar esse processo de redução da taxa de juros internamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje, em termos de condução da política fiscal, seja qual for o vencedor das eleições, nós temos uma perspectiva negativa para a condução das contas públicas e isso significa risco para o financiamento do Estado. Tá? Esse é o segundo ponto. Neste contexto, neste sentido, o investidor, obviamente, olha um risco maior e demanda, né, um retorno, uma expectativa de retorno maior. Então, isso faz com que, se não continuar subindo essa taxa de juros, ela leve mais tempo para cair. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que, com a quantidade de recursos que foram despejados na economia recentemente, e esses dados, diga-se de passagem, ainda não bateram nos indicadores inflacionários aqui do Brasil, tá? Eu falo de Auxílio Brasil, eu falo de mais facilidade em relação à tomada de crédito, né? Tem uma série de
de medidas que foram aprovadas recentemente que permitem que essa demanda continue aquecida, né? Então, todos esses movimentos, eles vão, sim, se fazer sentir nos indicadores inflacionários. Isso não vai acontecer em setembro agora, tá? Em setembro agora a gente ainda tem um impacto muito grande da redução do preço da gasolina. Mas a partir de outubro, eles voltam, tá? Eles voltam a pressionar os indicadores inflacionários. Então, a gente tem uma série de movimentos que fazem com que o Banco Central pense duas vezes na hora de começar a reduzir essa taxa de juros. E não só esses movimentos macroeconômicos, como a própria postura dos membros do Copom, né, do Banco Central brasileiro, mostra que eles estão mais propensos a manter essa taxa de juros elevada no primeiro semestre do que começar a reduzi-la, né? Quando eu mencionei aqui no início da nossa conversa que Campos Neto e Bruno Serra, que são presidente e diretor do Banco Central, respectivamente, vieram a público e trouxeram um tom mais conservador em termos de condução da política monetária, eles estavam dando uma sinalização para o mercado justamente de que essa queda nos juros não vai começar em breve, tá? Eles fizeram um trabalho tão duro, mas tão duro, sofreram tanto para conseguir ter algum resultado em termos de inflação, em termos de condução de política monetária, que esse arrefecimento só vai começar quando eles olharem para frente e enxergarem efetivamente os movimentos de arrefecimento mais intensos, o mercado reduzindo suas expectativas de inflação para 2024, né? Quando esse limite superior, inferior e o centro da meta de inflação estiver definida mais para frente. Então, assim, esse processo vai começar depois que todos os outros indicadores já mostrarem, né, que a inflação não é mais um problema. E isso definitivamente não deve acontecer no primeiro semestre de 2023. A gente pode contar com uma taxa de juros mais alta, sim, ou pelo menos, a não ser que a gente tenha uma surpresa advinda do cenário internacional muito grande, uma mudança na postura dos bancos centrais internacionais muito grande, né? Alguns dados extremamente positivos e sinais positivos de quem assumirá, né, o próximo mandato, seja Bolsonaro, seja Lula, né, que são os dois que estão à frente, sinais muito positivos e já com pezinhos ali na realidade, né, já com propostas prontas para que o Banco Central consiga vislumbrar esse horizonte e aí sim começar a reduzir essa taxa de juros. Caso isso não aconteça, né, e não é um ponto específico disso que eu falei que tem que acontecer, tem que ser um conjunto de fatores. Caso esse conjunto de fatores não aconteça, a gente não deve ver uma redução da taxa de juros tão cedo. Tá certo. Ô Carla, e uma última pergunta aqui da minha parte. Você comentou sobre a questão fiscal também do presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, do Bruno Serra. E aí até essa semana o Guedes falando, né, o Banco Central só olhava para o fiscal, só falava de fiscal, do arcabouço fiscal, eles tinham que olhar porque a economia tinha mudado ali o panorama e tudo mais. E aí, o governo deve apresentar, né, hoje ou amanhã, essa semana inclusive, o primeiro superávit fiscal primário desde 2013, né? Queria entender um pouco melhor sobre essa questão, por que isso está acontecendo, né? O que está baseando esse superávit fiscal, se isso é bom, por que isso é bom, enfim, já que estávamos há tanto tempo, né, 9 anos sem um superávit primário, o que isso quer dizer, por que isso é importante para a nossa economia e se tem dedo aí também do Banco Central e dessas políticas monetárias, dessas políticas fiscais também nesse resultado. Vamos lá, a gente precisa lembrar que o superávit primário foi a política fiscal, a âncora fiscal implementada quando foi criado o tripé macroeconômico. Então tinha o regime de metas para a inflação, superávit primário, livre mobilidade de capitais, que é câmbio flutuante. Esse superávit primário, ele leva em conta as receitas arrecadadas menos as despesas do Estado. Percebam que nessa conta não tem juros, tá, pessoal? Então, os juros que o Banco Central paga hoje como serviço da dívida, eles não entram nessa conta, eles entram numa coisa que a gente chama de resultado nominal, superávit nominal ou déficit nominal, tá? Portanto, esse resultado, receita menos despesa, gera esse superávit provável, esperado, primário, que a gente verá em breve, tá? Isso é um dado positivo? É um dado positivo, mas precisa ser lido com certa cautela. De onde vieram os principais movimentos para gerar esse dado positivo? Primeiro ponto, a gente teve uma reabertura dos serviços muito intensa ao longo dos meses desse ano, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, pelo menos aqui em São Paulo, até o final do ano passado,
os bares e restaurantes tinham um horário para fechar. O uso de máscara era obrigatório em todos os lugares, né? Começou a ser liberado a céu aberto no início desse ano. Então, as restrições eram muito intensas ainda. E aí, a retirada completa dessas restrições de mobilidade, restrições de horários de bares e restaurantes, todas essas restrições que a gente conviveu ao longo da pandemia, geraram um crescimento da demanda muito elevado sobre o setor de serviços, né? E esse setor contribuiu para que a arrecadação melhorasse muito, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo desse ano nós tivemos uma arrecadação extraordinária advinda da relação comercial com os outros países. Então, as nossas exportações, principalmente de produtos primários, fizeram com que o Brasil tivesse uma arrecadação muito positiva. Então, percebam que eu falei 2 movimentos que não são movimentos conjunturais, que não são movimentos estruturais, são movimentos de conjectura. Um é a retomada de um setor que estava represado, e outro é uma exportação atípica, principalmente a Petrobras tem um peso muito grande ali, né, de produtos primários, por conta de movimentos que não tendem a ser perenes, que tendem a ser passageiros, tá? Então, esses 2 movimentos devem fazer, sim, com que o resultado primário seja muito positivo, né? Esse resultado ele deve continuar, deve se estender ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. No curto prazo, ele deve continuar sendo positivo, sim, mas no médio prazo essa não é a expectativa, né? Primeiro, porque a gente deve ver uma normalização desses segmentos que contribuíram com um resultado muito positivo, né, para o nível de atividade e, portanto, para a arrecadação. E segundo, que essa normalização, principalmente dos preços internacionais das principais commodities que o Brasil exporta, ela tende a gerar uma arrecadação também menor, né? Então, essa arrecadação, ela volta a ter uma normalização, e a gente precisa lembrar ainda que na proposta dos 2 candidatos existe uma mudança de IR, né? Então, se a gente considerar isso, a arrecadação também advinda dessa fonte, que é muito importante para a esfera federal, acaba reduzindo, né? Então, a gente tem essa perspectiva não muito positiva para os próximos anos, né? Eu não diria nem para os próximos meses, eu digo para um período mais longo mesmo, e é com isso que a esfera da federal, que quem define a política fiscal e a política monetária trata, né? Então, esses dados precisam ser levados em conta, né? E acho que é mais ou menos por aí. A gente sempre precisa... Mas isso não tira, não faz com que os dados atuais sejam ruins e precisem ser vistos de uma forma negativa, não. Os dados são realmente extremamente bons. A gente só precisa ter em mente que esses pontos, né? Esses pontos que eu mencionei, eles fazem parte dessa conta. Tá certo. Carla, muito obrigado pela sua participação. Se dependesse do pessoal do chat aqui, eu ia ficar até 10 horas da manhã falando contigo. Mas eu vou te liberar. Obrigado mais uma vez pela participação. O pessoal sempre gosta, né? E elogia muito aqui a sua didática ao comentar esses assuntos. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Ótima quarta-feira para você. Legal, eu que agradeço. E em breve espero voltar aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Tchau, tchau.